O moletom da marca de Sasha, escolhido por Bruna Marquezine para o aniversário de João Lucas, está avaliado em R$ 960. A trajetória da amazonense Isabelle Nogueira, por outro lado, foi construída superando expectativas alheias para dar lugar aos seus próprios desejos. Entre os estudos e a paixão pela dança, ela conquistou marcos precoces, como o ingresso no curso de letras aos 16 anos e o posto de Cunhamporanga do Boi Garantido, que ocupa desde 2018. Hoje, aos 33 anos, Isabelle mantém a disposição de quem ainda quer conquistar muito, respeitando seu tempo e apostando no poder da coletividade para projetar seu estado e realizar os sonhos que nasceram do orgulho de suas origens. É curioso como nosso olhar, muitas vezes treinado para a velocidade das redes sociais, acaba saltando de um detalhe aparentemente trivial, como o valor de um moletom grifado em uma festa de aniversário badalada para a trajetória profunda e densa de uma mulher que representa o Brasil real e profundo, como é o caso da Isabelle Nogueira. Quando a gente vê uma peça de quase R$ 1.000 circulando em um círculo de amizades que envolve nomes como a Bruna Marquezine e a Sasha Meneghel, é inevitável que a gente pare para pensar sobre o abismo e, ao mesmo tempo, a ponte que conecta esses mundos. De um lado temos esse lifestyle do eixo Rio-São Paulo, com marcas que ditam tendências e que ocupam o topo da pirâmide do entretenimento nacional. Figuras que cresceram sob o olhar do público e que naturalizaram o luxo como parte de sua identidade profissional. Do outro, temos a trajetória da Isabelle, uma mulher que muito antes de se tornar um fenômeno midiático nacional, já estava construindo um alicerce sólido em Manaus, longe dos holofotes da moda de luxo, mas muito próxima da essência da cultura popular. Para quem não acompanhou de perto, é preciso entender que a Isabelle que a gente viu brilhar recentemente não caiu de paraquedas no sucesso. Ela é uma amazonense que sempre precisou equilibrar a vontade de ser com a necessidade de fazer. A história dela com o curso de letras, iniciado logo aos 16 anos, diz muito sobre a pessoa que ela é. Não é apenas sobre ter passado em um vestibular cedo, é sobre a fome de conhecimento e a busca por uma identidade que fugisse da curva, mesmo em um ambiente onde as oportunidades muitas vezes não chegam de forma democrática. A dança, que para muitos poderia ser vista como um hobby ou algo passageiro, foi para Isabelle uma ferramenta de afirmação cultural. Quando ela assume o posto de Cunhamporanga do Boi Garantido, em 2018, ela não está apenas vestindo um figurino. Ela está assumindo uma responsabilidade política e social com o Festival de Parintins. Ser a Cunhamporanga é ser a representação da beleza, da força e da resistência da mulher indígena no folclore brasileiro, um papel que exige um preparo físico extenuante e uma entrega emocional que pouca gente imagina. Se a gente olhar para trás, para os anos anteriores a 2025, o que vemos é uma mulher que soube usar a sua imagem para amplificar a cultura do norte do Brasil. O que me fascina na trajetória da Isabelle é como ela conseguiu transitar entre o mundo acadêmico e o mundo da performance de rua com tanta naturalidade. Enquanto muita gente busca o sucesso buscando se desvencilhar de onde veio, ela fez o caminho inverso. Ela trouxe Manaus e o Amazonas para o centro do debate nacional. E isso é muito potente. Quando a notícia fala sobre o moletom da Sasha, a gente vê o símbolo do consumo como status. Quando a gente fala da Isabelle, a gente vê o símbolo da cultura como legado. É claro que, como apresentador, eu não ignoro que o entretenimento vive dessa mistura, desses contrastes que geram cliques e engajamento. Mas, na minha visão, a televisão e a internet brasileiras vivem um momento muito interessante de redescobrimento. A gente está cansado daquela estética pasteurizada. O público quer ver gente que tenha uma história real, que tenha suado a camisa em um palco de boi, que tenha estudado letras, que tenha enfrentado o preconceito regional, e não apenas alguém que dita o que vestir. Pensando nessa correlação, o que muda para Isabelle hoje, aos 33 anos, é a escala. Antes, o reconhecimento dela era geográfico e cultural, limitado à força do Festival de Parintins e ao orgulho do povo amazonense. Agora, ela precisa gerir uma imagem pública que é nacional. E é aí que entra a beleza e o risco do momento atual. Manter a essência enquanto se navega em um mar de contratos publicitários, eventos de marca e o assédio constante da mídia é um exercício de equilíbrio quase sobre-humano. A trajetória dela até aqui foi marcada pelo respeito ao seu próprio tempo, como a própria notícia menciona. Ela não pulou etapas. Ela não tentou ser o que não era para agradar um mercado de luxo. Ela se manteve fiel à sua origem, e foi essa fidelidade que ironicamente a levou ao topo. E é por isso que quando comparamos a notícia de um acessório de luxo com a trajetória de vida de alguém como Isabelle, percebemos que o valor real de uma pessoa não está naquilo que ela veste,
mas naquilo que ela carrega no peito e na história que ela conta para o mundo. Eu particularmente acredito que o cenário atual brasileiro está sedento por autenticidade. Estamos vendo uma mudança de paradigma onde o influenciador que só ostenta começa a perder espaço para o influenciador que constrói pontes, que educa, que mostra a sua cultura e que tem um passado de luta. A Isabelle Nogueira é um exemplo claro de que o carisma, quando aliado a uma causa, no caso dela, a valorização da cultura nortista, cria uma base de fãs muito mais fiel e orgânica. Não se trata apenas de ser famosa, trata-se de ser relevante. E a relevância dela não veio de um moletom de luxo, veio do suor, do estudo e da dança que celebra a identidade brasileira. Isso mostra que o Brasil está muito mais interessado em saber quem é a mulher que está por trás da marca do que em saber quanto custa a roupa que ela usa. E para mim, esse é o caminho mais saudável para o entretenimento. É o entretenimento que nos devolve um pouco de humanidade em meio a tanta artificialidade. Ver alguém como ela que começou tão jovem e que teve a maturidade de construir uma carreira baseada na coletividade e no respeito à sua própria trajetória, me deixa otimista sobre os próximos anos. É uma prova de que, no final das contas, o que fica, o que perdura, é o valor daquilo que a gente defende e a verdade com que a gente vive. A Isabelle não é apenas uma personalidade da mídia, ela é, antes de tudo, uma mulher que soube transformar o orgulho de suas origens em um trampolim para o mundo, sem nunca esquecer o chão onde ela começou a dançar. E isso, pode acreditar, vale muito mais do que qualquer marca de luxo. É uma lição de foco, de resiliência e, acima de tudo, de consciência sobre o próprio valor, algo que, infelizmente, é cada vez mais raro de encontrar nos dias de hoje.